Mas, independentemente de a gente chegar a um consenso ou não, porque não há um consenso, né? Eu acho que esse debate aqui é mais um, que mostra que não é tão simples assim esse lance. Não dá para justificar, o Cauã, esse empate por arbitragem. O Renato, para mim, levou muito tempo falando até desse assunto. Como eu disse, ele é malandro, talvez já fazendo uma pressão para uma situação futura que pode acontecer, né, eventualmente. Tem um clássico vindo aí no próximo sábado. O futebol tem dessas coisas, a gente sabe. O futebol também é malandragem e o Renato é um dos maiores malandros que existem aí hoje no futebol. Então nada do que ele fala é por acaso. Mas não dá para justificar o empate de ontem. E aí a gente já começa a entrar na análise do que foi o jogo, para sair um pouco dessa discussão, a gente não ficar aqui meia hora falando de arbitragem, para o que foi o jogo. Não dá para justificar o empate por isso, né? Não dá para justificar de forma alguma, até porque não tendo pênalti, o Fluminense ia ganhar o jogo. Não é como se o pênalti fosse uma condicionante para o Fluminense fazer o primeiro gol e abrir o placar. Não, estava 1-0 já naquele momento. O gol do Fluminense era no primeiro tempo, com o Germancano no finalzinho. E até os 45 minutos do segundo tempo, o Fluminense tinha vantagem. E o gol do Vitória sai da mesma forma que sai no ano passado. É inacreditável, gente. Muito parecido. Parece que eu tava vendo um replay, cara. É um jogador do Vitória absolutamente do nada. Um jogador que ninguém que tá aqui no chat deve conhecer. Lucas Braga é até um pouquinho mais famoso. Mas, enfim, um jogador que tava no Santos, saiu escorraçado do Santos, foi pro Vitória, dribla 3 jogadores do Fluminense no mesmo lance e sai na cara do gol pra fazer o gol. Sim. É inacreditável, gente. Tava 1-0 o Fluminense. Não é como se o jogo tivesse 100% controlado. O Vitória tava com a posse de bola no final do jogo, tava tentando fazer alguma coisa e aí numa jogada quase que individual saiu o gol. Eu acho que é um erro coletivo bizarro de um time que se quer projetar alguma coisa acima do que o elenco permite, enfim, do que a expectativa permite. Não pode sofrer um gol desse no finalzinho do jogo contra o Vitória dentro do Maracanã. Ano passado a gente cansou de sofrer dentro do Maracanã. Sofreu com Juventude, sofreu com Criciúma, sofreu com o próprio Vitória, com o Atlético Goianiense. Então, cara, são situações. Quando você tá brigando pra não cair, você não pode perder ponto contra o Vitória do Maracanã. Quando você tá brigando lá em cima, é a mesma coisa. Então, independente de contexto, é a mesma coisa. Então, acho que o Fluminense tinha um jogo na mão, completamente na mão. Fez o suficiente para ganhar por 1-0, a minha opinião é essa. Acho que o Fluminense fez o suficiente para ganhar por 1-0, tanto é que estava ganhando por 1-0 até os 45 minutos. Só que aí, numa bobeira danada, sofre o gol do Vitória no empate. E, cara, assim, 3 pontos que estavam aqui nas nossas mãos. A gente não ia ser líder, né? Porque o Palmeiras acabou ganhando, o Fortaleza perdeu um pênalti no final. Mas, cara, a gente tava na segunda colocação, com 12 pontos já no Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Botafogo agora, mas depois pega um outro... É o Sport, né? Se eu não me engano, depois do Botafogo. Sim. Então seria mais uma chance do Fluminense continuar bem na tabela. Então, cara, é um empate frustrante demais. Frustrante demais. Eu acho que isso resume bem. E eu não sei vocês, quanto mais eu olho para aquele gol... Mais da raiva. Cara, é inacreditável ninguém ter feito aquela falta. Uma alma pra chegar e se jogar em cima do Lucas Braga. É só se jogar. Pula em cima dele. Cai abraçado com ele. Cara, e vários tiveram oportunidade, qualquer coisa. Vários. É fazer qualquer coisa. E aí não é só ali. O Lucas Braga faz o cruzamento, o Fábio faz o pivô dentro na linha da pequena área e não tem ninguém. Para se jogar na frente da bola, para tentar fazer alguma coisa. Assim, é gol padrão 2024 aquilo ali. Mesmo. Como diria o Vilela, certamente falou que foi um negócio devastado aquilo ali, porque não tem condição. Horrível. Não tem como você entregar 2 pontos em casa levando o gol dessa forma. É muito... Vou falar uma palavra aqui, mas está... Melhor não, né? Melhor não, né? Para a apresentação tá cheia de criança. Então vou segurar essa aqui. Tá, Júnior? Pra você ficar mais tranquilo aí. Mas eu acho que a postura... Para além disso, para além desse gol, eu acho que deixou a desejar no segundo tempo, né? Acho que faltou o Fluminense querer mais fazer o segundo gol e matar o jogo, porque a sensação que eu tive é que o Vitória estava com mais vontade de empatar. Assim, foi até engraçado que depois que aconteceu esse lance, o Felipe Melo foi nas redes sociais, né? E o que ele fala é muito real. Gente, era só alguém tacar o cara pra cima. Pelo amor de Deus, como alguém não tacou o cara pra cima? Porque, assim, ele realmente faria isso, né? Ele faria... Não, com certeza. Pode ter certeza. Ele tem propriedade pra falar. Porque... Então, assim, mas isso é uma tônica que se repetiu o jogo todo, tá?
O Fluminense, ele não é agressivo como os outros times são em questão de marcação. O Fluminense não é um time agressivo. E eu acho que isso é até prejudicial, porque não é que precisa ser um time que dá porrada o tempo todo, um time que bate o tempo todo e seja marcado por essa característica. Mas ele não é agressivo. Parece que nos momentos que precisa ser como esse... Não acontece. Não é possível que ninguém podia botar um pezinho pro Lucas cair, pronto, acabou. Matava o lance ali, e é isso. E assim, engraçado, no lance do gol, eles vão, o Lucas fica sozinho ali no pivô, e eles vão marcar o Fábio. Eles ficam rodando o Eles Fábio. vão fechar a linha do gol, né? Tem um monte de gente em cima da linha da pequena Aí você fica área. assim, não é possível, né? Deve estar com a camisa trocada e a gente não tá sabendo. E eu tava de leste, eu tava bem ali na cara do lance. O gol foi justamente bem ali na minha cara. Eu falei assim, inacreditável futebol clube, né? Só pode. Então, assim, é uma tônica que se repete todo o jogo. Claro que a gente tem boas atuações que conseguem abrir uma larga vantagem, mas vai ter jogo, principalmente Campeonato Brasileiro, que é pau a pau. Vai ter jogo que vai ser um placar magro mesmo. Estamos aqui. Tá funcionando o vídeo. Já sabemos que ele está por aqui. Vai ser o que eu tava falando, gente? Agora eu me perdi. Ih, eu perdi Você o tava foco. vendo o lance de frente. Perdi o Eu falei que vão ter jogos que vão ser placares magros mesmo que a gente vai vencer. 1-0, 2-1, que vão ser mais difíceis. Então, pra isso, no mínimo de atenção tem que ter. Eu acho que eles estavam desatentos. Eu acho que foi um lance de desatenção e de falta de vontade. Até você percebe que eles estão muito tranquilos e relaxados no lance. Eles acham, uma vez, que o Vitória não vai fazer nada. E foi lá e fez, sabe? Eu acho que é inadmissível tomar um gol daquele. É um banho de água fria pro torcedor. E não que o resultado, que o empate, né, seja uma tônica muito grande, do tipo, acabou a temporada. Não, gente, também não é pra tanto. Acho que tem torcedor que fica maluco com um empatezinho, né? E enlouquece nas redes sociais. Não é isso. Mas tem que ter uma atenção. Atenção principalmente contra os times grandes que sabem aproveitar essas pequenas chances que o Fluminense cede o tempo todo. A Cara, questão é que... olha essa. Só vou levantar essa bola, você pode seguir na sua linha também. Essa que a gente está falando, essa desatenção, para mim, essa falta de foco, acho que faltou um pouco mais de seriedade no jogo de ontem. E ela estava presente também, não só na defesa, no ataque. O Fluminense Sim, desperdiçou com as chances de certeza. contra-ataque, o Fluminense errou passes bobos, inclusive o Ares, que não é muito normal Sim. dele. O Canóbio também, aquele gol que ele perde. Isso aí vai ser outra pergunta. Essas oscilações que o Fluminense já demonstrou nos outros jogos também, normalmente elas custam caro. Elas cobram um preço. E contra times mais qualificados, isso aí é fatal. Fala aí. Olha, essa questão que a Esther levantou da falta, cara. Eu pergunto pro René, né? Ele falou que não tinha revisto o lance ainda, porque ele tinha ido pro doping e tal, mas ele fala que, de fato, ele acha que uma das coisas que faltou foi alguém ter parado com falta mesmo. Então, isso leva a gente a crer que há até um entendimento interno. Não, ele sabe disso. Que eles tiveram várias oportunidades, vários jogadores diferentes, de dar o famoso puxão de camisa. Quando o cara começou a arrancar, passou pelo primeiro, não é arrancar a perna do cara, mas o Felipe Melo tinha falado pra levantar. Segura a camisa do cara, toma um amarelo. Não seria nem uma falta perigosa, cara. Exato, cara. Ia ser na Lá no início, intermediária. não. Exato. Toma um amarelo, beleza. Tá ligado? Tem um entendimento disso. Cara, ele sai. Depois eu achei que alguém tivesse dado o passe pra ele já ali no meio, já na intermediária. Ele sai da lateral, praticamente, pô. Ele tá na Dava lateral. pra ter matado no começo, pô. Pô, pelo amor de Deus, é desesperador. Quanto mais você vê aquilo, mais você fica desesperado. Pô, não tem como, no final do jogo, aquilo ia acontecer. Mas o próprio René que falou isso era um que poderia ter matado com falta e não matou. Sim. Vamos deixar isso claro. também. Ele tava, acho que ele era um... Tinham 3 mais próximos que ele, eu acho. Pelo menos 3 mais Era próximos. Nonato, Serna e Thiago eu acho. Santos. É marca fofo? Esse é o famoso marca O fofo? pessoal falava marca fofo do cara que já tava do lado de fora, né? Pois é. Ele Os que estavam do lado de dentro. Saiu, camisa 8 saiu, aconteceu o que aconteceu. Exato. No lado que ele tava cobrindo, inclusive. Se fosse ele, era loucura.